Lei do Farol volta a valer a partir de segunda-feira e veja ainda no Câmara Notícia. Projeto de lei que proíbe venda de carne previamente moída é aprovado. Lutador pede ajuda para competir na Alemanha. No quadro Tema é especialista comenta o desemprego. O Câmara Notícia começa agora. A partir da meia-noite de segunda-feira, o motorista que for flagrado trafegando em rodovia sem farol ligado vai receber multa. Veja os detalhes na reportagem de Michel Amorim. A partir de segunda-feira, dia 24 de outubro, volta a valer a lei do uso dos faróis nas rodovias estaduais e federais. O capitão da Polícia Militar Rodoviária explicou o porquê a lei estava suspensa. O objetivo da liminar foi suspender temporariamente a fim de que os órgãos de trânsito informassem qual era a situação atual da questão da sinalização. Isso foi feito já por parte dos órgãos responsáveis e o juiz entendeu então que a partir daí é possível fiscalizar, desde que haja nas rodovias estaduais e federais a placa indicativa que aquilo ali se trata de uma rodovia. Para reforçar, o capitão orientou qual é o farol correto para usar de acordo com a lei. A lei ela fala transitar em rodovias durante o dia com os faróis baixos acesos. Então isso é importante ressaltar, que são os faróis baixos, não é o farol alto nem o farol de neblina, né? Os motoristas que forem pegos nas estradas que estão identificadas e sinalizadas como rodovias serão multados. O descumprimento não é só caracterizado por não usar o farol, mas também por usar o farol errado. Quando falamos no uso de um farol inadequado, errado, é como se não estivesse usando o farol correto, né? Portanto, a infração é a mesma de não estar utilizando. Uma infração de natureza média, atualmente R$ 85,00, mas é bom lembrar que a partir do dia 1º de novembro, as infrações de trânsito, as multas, só vão sofrer um reajuste já determinado em lei, e essa infração do não uso do farol baixo durante o dia, ela vai acarretar uma multa de R$ 130,00, além de 4 pontos no prontuário do condutor. De acordo com o policial, o mais importante é a segurança dos motoristas e pedestres. A lei ela não busca a questão da multa, né? A multa é um mecanismo que o Estado tem para fazer cumprir a lei. Então, o mais importante da lei, o objetivo da lei, sempre foi a preservação de vidas, no sentido de que o farol baixo durante o dia, ele aumenta a visibilidade desse veículo, fazendo com que tanto os outros demais veículos, quanto eventualmente pedestres, consigam visualizar de uma maior distância esse veículo na pista. Esse é o objetivo maior da lei. A fiscalização vai ficar por conta das polícias estadual e federal. Na última sessão da Câmara, os vereadores aprovaram um projeto que proíbe a venda de carne previamente moída. Vamos entender a proposta. Agora está na mão do prefeito sancionar ou não a lei que proíbe açougues e supermercados de vender carne moída sem ser na frente do consumidor. O objetivo é inibir a venda de produtos com qualidade inferior àquela desejada pelo cliente. O objetivo desse projeto é consolidar o direito do consumidor, que ele possa, ao chegar no mercado ou num açougue, uma casa de carne, ele possa escolher a carne que ele quer, que seja moída na hora. Ele está vendo, isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor, do direito do consumidor. Então, todos os consumidores que for pedir em qualquer comércio a carne moída, o açougueiro, ou seja, quem lá for cortar, atender, fazer esse atendimento, ele tem que cortar essa carne na frente do cliente e ver que tipo de carne que ele quer. Não entra no escopo da lei outros tipos de carnes processadas, como hambúrgueres e outros derivados congelados. Não, esses produtos não entram nessa legislação porque existe uma fiscalização prévia já com selos e coisa desse tipo. A população aprova. Hoje em dia, quando a gente vai comprar alguma coisa que está embalado, normalmente ele está com prazo de validade que é visível, mas você não sabe de onde é a origem do que você está comprando, né? E a partir do momento que você chega e pede no balcão, a pessoa é obrigada a fornecer aquilo que você está pedindo, né? Enquanto a população aguarda a sanção do prefeito, vale seguir o conselho da dona Marta. Carne moída na hora, eu prefiro. O número de animais silvestres que morrem em rodovias ainda é alto aqui na região, apesar de uma lei tratar sobre esse assunto.
Uma lei municipal de 2003, de autoria do vereador Paulo Búfalo, determina que placas de sinalização sejam instaladas em vias por onde animais silvestres costumam atravessar. Apesar disso, saguis e outros animaizinhos continuam correndo risco de morte por atropelamento na região do Jardim Estoril, próximo à saída para Valinhos. Nesse caso, nós resgatamos, então, essa legislação da minha autoria, né, para poder garantir que o município de Campinas invista em um projeto desse. Utilize ali a região do Jardim Esmeraldina como um piloto, mas que volte-se tanto a regulamentar essa legislação, como a fazer, desenvolver um programa que possa, tanto em vias urbanas e principalmente em vias municipais que cruzam áreas rurais, né, para poder proteger esses animais. Maria Filomena, que mora no local há muitos anos, conta que ela e os vizinhos estão sempre cuidando dos animais que aparecem feridos e que muitas vezes enterram os corpos dos bichinhos que não resistem aos ferimentos. Para ela, a sinalização faz falta. Pelo menos informar as pessoas, porque muita gente passa e realmente não sabe que existe isso aqui, pensa que é só uma rua, né? A gente que mora aqui, a gente sabe que tem esses animais e a gente gostaria muito que fossem preservados. Um estudo da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, divulgado em maio deste ano, mostra que cerca de 480 milhões de animais silvestres morrem por ano vítimas de atropelamento nas rodovias brasileiras. São 15 animais por segundo. 90% são pequenos vertebrados. Várias espécies de pássaros, tem pássaros que a gente nem conhece, nem sei o nome. Nós já tivemos aqui muitas, até na época, no começo, nós tínhamos até raposa. Hoje eu não sei se a gente tem esse tipo de animal, mas tem preá, tem uns lagartos, até pouco tempo tinha um gigante aí que sempre atravessava o campo. É uma área que, como tem ligação com vários outros lugares com árvore, então eu acredito que eles vêm até de outros lugares, mas aqui a gente tem aparecido bastante espécies, sim. Ainda, de acordo com o estudo, o maior número de mortes se dá na região sudeste. No último mês de agosto, o vereador Paulo Búfalo apresentou mais um projeto de lei que tem como objetivo proteger animais contra acidentes e descargas elétricas. A ideia da legislação é poder aprimorar, ou seja, pensar tanto na travessia pelos cabos, como a sinalização das vias, como chegar então a atingir um programa de corredores de travessia na cidade de Campinas. Ou seja, a legislação ela cumpre o papel de fazer uma norma, mas também provocar o executivo a refletir sobre o aprimoramento das políticas. Agora é lei, Museu de Esportes tem nome aprovado pela Prefeitura. Foi publicada no Diário Oficial do Município a lei de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que denomina José Roberto Chidier Piantoni o Museu Municipal de Esportes de Campinas. José Roberto morreu em maio de 2016, vítima de acidente de moto. Ele foi um atleta invejável e um grande amigo dos esportistas de Campinas. Piantoni deu aula de educação física em escolas públicas e particulares de Campinas. Integrou as seleções paulista e campineira de basquete nos anos 1970. Foi campeão estadual de vôlei em 2015 nos Jogos Regionais do Idoso. Além de ter sido gerente do Departamento de Esportes do Clube Campineiro de Regatas e Natação. A seguir, o lutador de Campinas pede ajuda para competir na Alemanha. E no quadro Tema é, saiba mais sobre o desemprego. A gente volta já. E a reunião ordinária recebeu a visita do atleta de MMA Gustavo dos Santos, que busca um patrocínio urgente para lutar em Berlim, na Alemanha, no próximo sábado.
Ele colocou os músculos em ação para defender títulos e está em busca de reconhecimento. Eu tive a oportunidade de disputar 4 vezes, eu sou campeão na minha categoria. Tive a oportunidade de trazer os 4 títulos aqui para Campinas. Espero poder trazer agora essa 5ª vez. Fico triste por não ter o apoio merecido, nem o reconhecimento que eu acho que eu mereço, pela cidade. E pelo que eu já conquistei, já levei o nome de Campinas para o mundo, infelizmente não fui reconhecido ainda. Reconhecimento que Gustavo tem dentro do ringue, mas ainda falta e muito fora do tablado. O Brasil é um país que é um berço de grandes atletas. Infelizmente, o que falta é muito apoio do poder público e reconhecimento. Porque nos Estados Unidos, eu tive lá e o esporte é uma coisa que vem da escola. A criança já cresce sendo atleta, tendo disciplina e participando de competições, porque tem um certo investimento. Mas no Brasil, infelizmente, principalmente aqui em Campinas, eu não tive apoio nenhum, não sou eu, mas outros atletas. A gente sempre recorremos à Secretaria de Esportes, nem sempre pedindo uma passagem, mas sim um material. E a resposta foi que não tem verba, que não tem material. Infelizmente, falam pra gente que não tem nada. O esporte está no sangue. Gustavo é filho da lenda do boxe Reginaldo Holyfield, que foi campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, campeão das Américas e intercontinental e até se arriscou na 7ª arte. Eu tenho meu pai como exemplo, né? O esporte vem de família. Se hoje eu abro a geladeira da minha casa e tenho que comer porque o esporte me deu, se hoje eu sou um atleta, não fui pro crime, não fui usar drogas, é porque o esporte me deu esse prazer. E a única coisa que eu tô querendo aqui é o direito de poder praticar o meu esporte, o direito de poder treinar e, além de tudo, o direito de levar o nome da querida Campinas para o mundo. A luta de Gustavo fora do ringue anda bem complicada. Ele precisa levantar o dinheiro de passagem e estadia para uma luta agendada em Berlim, na Alemanha, no próximo sábado. Tô correndo quanto tempo, né? Mas vai dar certo sim. A gente torce por você, Gustavo. Olha, ainda dá tempo de ajudar o Gustavo. Quem quiser colaborar com o lutador, basta entrar em contato pelo telefone 95271-1688. Hoje é sexta-feira, dia de saúde e bem-estar. Michel Amorim. Olá! Assim como o sal e o açúcar, você sabia que os adoçantes também têm várias opções? Estévia, sucralose e aspartame, qual é o melhor para a gente usar no dia a dia? E nós convidamos uma nutricionista que vai responder essa pergunta e muito mais. Então não saia daí, porque além desse tema, nós temos as notícias de saúde da semana. O Saúde e Bem-Estar começa agora. É lei, a partir de janeiro de 2017, os alimentos com lactose devem conter essa informação na embalagem do produto. Até lá, as empresas vão ter 180 dias para se adaptarem. Já está no ar o programa Momento Saúde sobre depressão e suicídio. Nessa edição, nós conversamos com 2 psicólogas e uma psiquiatra, que explicaram como identificar a doença, tratamento e prevenção. O horário de verão chegou e muitas pessoas sofrem para se adaptar. Quer saber se você é uma delas? A pessoa passa a apresentar irritabilidade, ela tem dificuldade em se concentrar, em prestar atenção, né? Em produzir mesmo no trabalho. Tem muita gente que fica compulsiva, começa a comer em excesso, tá? Tem gente que tem dificuldade em ter desejo sexual. Mas por que acontece isso? É que o nosso corpo faz um uso da informação da luz natural do sol para modular, para controlar a liberação de hormônios que tem a ver com o nosso ritmo circadiano, com o nosso ciclo sono-vigília. E o que podemos fazer para se adaptar ao horário de verão? Para minimizar esse desconforto, a gente orienta a pessoa a se disciplinar para dormir para deitar 10 minutos antes a cada dia e despertar 10 minutos antes a cada dia. Quem está de dieta busca ingerir menos calorias e uma das ações é cortar o açúcar da alimentação ou reduzir o consumo. Para isso, a procura nos mercados por opções de adoçantes que agradem o paladar e que sejam mais saudáveis é o caminho. Mas com variedades entre sintéticos e naturais, qual é o mais recomendado? A nutricionista de início deu um alerta sobre os sintéticos. Então, os artificiais, os que a gente mais encontra no supermercado, são aspartame, sucralose, sacarina.
ciclamato, sulfame de potássio. Então todos esses adoçantes não são interessantes consumir. Por quê? Porque todos causam um efeito tóxico no nosso organismo. Os adoçantes artificiais podem trazer riscos à saúde. Um adoçante que muitas pessoas acabam indicando e todo mundo acha que é saudável e na verdade não é a sucralose. A sucralose contém cloro, por exemplo. Cloro inibe a absorção do iodo, então não é interessante para quem tem um problema de hipertiroidismo, hipotiroidismo, então não é interessante. O aspartame é um dos mais tóxicos, então muitas pessoas quando fazem o uso do aspartame relatam ter dor de cabeça, porque isso é sintomas de fígado intoxicado. Por exemplo, ciclamato, sacarina, todos contêm sódio. Lembra que a gente falou? Sódio em excesso leva ao aumento da pressão arterial, leva à retenção de líquidos. Então, todos os adoçantes artificiais não são interessantes estar introduzindo na alimentação. E qual alternativa nós temos, Lilian? A estévia, que vem de uma planta, que então dá para ser introduzido na alimentação. Tem a frutose, que é o açúcar presente naturalmente na fruta e no mel. Tem o sorbitol também. E tem os polióis, que são açúcares derivados de álcool, são açúcares alcoólicos, na verdade. Esses açúcares, eles vêm da parte da fibra do vegetal. A nutricionista deu a dica para quando você for ao mercado e estiver em dúvida sobre qual adoçante escolher. Nessa fase de adaptação, a gente pode utilizar um bom adoçante, como por exemplo, estévia ou xilitol. Mas aí adoçantes artificiais não, sempre excluir. E fica a recomendação. Então o que acontece? As pessoas acabam querendo restringir o açúcar da alimentação e vão para o adoçante. O que acontece? As pessoas estão cada vez mais se intoxicando consumindo isso. E é como eu sempre falo, tem que acostumar a não adoçar e não colocar adoçante nos alimentos. Caso você não encontre nos mercados tradicionais, uma casa de produtos naturais é o local mais indicado para você encontrar o produto mais saudável para a sua dieta. E a gente fica por aqui, até a próxima semana. No quadro Tema é, o jornalista Michael Vancini traz uma entrevista sobre desemprego. Um levantamento sobre desemprego da Associação Comercial e Industrial de Campinas aponta que a cidade registra um déficit de mais de 10.300 postos de trabalho entre janeiro e agosto deste ano. E para falar sobre desemprego, eu converso com a Miriam Moreira, que é professora de gestão de pessoas. Miriam, obrigado por me receber. Por que está tendo essa onda de desemprego no país nesse último ano? Na verdade, não é no último ano, né? A gente sabe que isso começou bem antes. Tem alguns aspectos que agora é uma somatória e a perspectiva que a gente lê, ouve, estuda é que nós estamos chegando no fundo do poço. Isso vem de alguns anos, a gente compara dados, por exemplo, com 2015, já estava uma situação muito delicada e as causas, elas têm dois aspectos. Um que é o Brasil, há bastante tempo, tem um déficit de investimento em educação, de formação. Inclusive antes, quando o nível de emprego estava alto, às vezes você tinha as vagas, mas dentro de um processo de recrutamento e seleção, por exemplo, nas empresas, você não conseguia achar o profissional qualificado. Então já existia esse déficit de ter pessoas devidamente preparadas. E aí veio também a conjuntura econômica. Então é um modelo de economia que foi definido pelo governo que até então estava decidindo pelas políticas econômicas e que fez com que a gente não tivesse recursos. Campinas ela está aí com um déficit de 10 mil empregos entre janeiro e agosto deste ano. A cidade ela tem as peculiaridades dela ou ela segue um padrão nacional? Ela segue um padrão nacional, depende com o que você está comparando. Como é uma cidade industrial, que tem universidades, ela está seguindo o padrão porque a geração dos empregos formais também está principalmente nesses países, nesses estados, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então Campinas está dentro do mesmo padrão e eu acho que a gente pode levar em consideração exatamente as mesmas análises. Existem setores mais afetados? Olha, a indústria, especialmente alguns segmentos, né, a gente tem acompanhado, a indústria automobilística, por exemplo, sofreu bastante e você vê que os pátios ficaram lotados, as empresas dispensando pessoas,
houve uma série de aconteceram muitas negociações para redução de jornada, com redução de salário. Então a indústria, que é muito importante na região de Campinas, sofreu bastante. Mas também o que a gente vê nas análises é que, como caiu o nível de renda, inclusive o salário médio também caiu, além do número de desempregados que cresceu bastante, o nível de serviços também caiu. Então, mesmo serviços como cabeleireiro, manicure e mesmo o consumo de produtos que não são essenciais na alimentação, tudo isso vem diminuindo como consequência de um cenário macroeconômico, né? A previsão de que esse desemprego ele fique mais acentuado? As previsões mais recentes, inclusive a pesquisa do PNAD que o IBGE soltou agora, é que a gente deve estar no limite, né? Nós estamos agora no que seria o fundo do poço. Não deve ficar pior do que já está. A gente já está com uma situação muito complexa instalada. Mas também a gente não vê recuperação a curto prazo, né? Há uma previsão de tempo para o emprego voltar no patamar normal? O que eu acompanhei agora com a divulgação da nova pesquisa foi que a gente está nos níveis de 2013. E que não vamos piorar, como eu já te falei antes, porém, a previsão de alguns analistas é que a gente só vai retomar o mesmo nível de emprego por volta de 2021. Nós estamos em 2016, final de 2016, então a gente vai assistir ainda a nossa volta, muitas pessoas que não vão conseguir retomar. E como eu te falei, mesmo que o nível de emprego melhore, tem um grupo de pessoas que não se preparou, não está com a formação adequada, que vai continuar dependendo da economia informal ou de empregos que não vão permitir uma renda que a pessoa tenha autonomia financeira para o seu sustento. Tá joia, Miriam. Tá, muito obrigado. Nada. Esse foi o Tema de hoje, a gente se vê numa próxima. Lembrando que no dia 7 de novembro a Câmara recebe a audiência pública do Orçamento 2017. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. Até a próxima.